Olá, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula do Aprender e Estudar em Casa. Convosco novamente o professor de Comunicação e Expressão Arnaldo Rodrigues para os alunos do 12º ano de escolaridade das áreas CT, ES e Artes, aos quais vai uma vez mais uma expressão de carinho extensiva aos amigos, professores, pais encarregados de educação de Santo Antão da Brava que porventura estejam neste momento a assistir connosco em casa esta aula devido à situação da pandemia que ainda se vive no país e no mundo, enquanto aguardamos que a situação brevemente volte à normalidade. Agora, pegue já na sua caneta, caderno ou bloco de notas para darmos início a mais uma aula de revisão que se destina principalmente aos alunos que vão fazer a prova de recurso, que já vem aí, e também àqueles que desejam melhorar um pouco a sua média anual e do ciclo. Da minha parte, prometo que eu vou continuar a colocar o enfoque apenas nos assuntos que constem dos objetivos da vossa prova, para que vocês possam ter um bom resultado. E então, neste momento, nós vamos dar início a mais uma aula e, a propósito disto, você fez o trabalho de casa? Eu penso que sim, a fim de continuarmos a ser interativos e dinâmicos nas aulas. Então, nosso sumário de hoje versa sobre atos e locutórios assertivos, acrónica, conceitos e características, leitura e análise da crónica. O objetivo da aula, no primeiro momento, faremos uma breve alusão à aula anterior, depois veremos o conceito da crónica, tipologia e suas características, depois faremos ainda a análise de uma crónica e seguido da orientação do TPC, depois da qual vem então a nossa síntese da aula. Na aula passada, nós falamos dos atos e locutórios compromissivos, ou seja, dos atos e locutórios, sim, compromissivos, declarativos e assertivos, em que apresentamos os conceitos e as características acompanhadas dos respectivos exemplos. Por fim, resolvemos um exercício para tornar mais consistente aquilo que nós havíamos aprendido. Então, vimos que os atos compromissivos acontecem sempre que o locutor tenciona, promete ou se compromete em realizar uma ação futura e que pode ser, portanto, a afetar o interlocutor de forma positiva ou negativa. Vimos também que atos declarativos acontecem quando o locutor diz uma verdade ou cria uma nova realidade apoiada no seu estatuto social ou autoridade na matéria. Por fim, nós falamos sobre atos declarativos assertivos, vendo, portanto, que estes reúnem objetivos dos declarativos e assertivos, onde o interlocutor reconhece a autoridade do locutor tipo. Vamos começar a aula, uma frase, por exemplo, dita por um professor. Em relação, então, à aula de hoje, concretamente, nós vamos ver até que ponto os atos e locutórios assertivos ou representativos têm uma relação direta com a crónica. Ou seja, atos e locutórios assertivos ou representativos é um conjunto de géneros literários que, pela sua natureza textual, enquadram-se dentro dos géneros jornalísticos, tipo crónica, reportagem, entrevista, notícia, editorial, artigos de opinião, cujo objetivo real é a apresentação do real mediante uma informação, narração, descrição ou um facto ou acontecimento do cotidiano. Desafiam ainda, por vezes, uma reflexão, mudança de um determinado comportamento ou atitude. Portanto, em relação à crónica, nós vamos ver basicamente uma definição que aproxime dos atos e locutórios assertivos representativos e vamos ver então se há uma relação direta ou não. Prestemos atenção. Crónica é um texto literário predominantemente narrativo
num discurso com foco narrativo na primeira e terceira pessoa, sendo curta, linguagem simples, tempo e espaço bastante reduzidos. Até aqui, parece haver uma relação direta entre uma coisa ou outra e na terceira, ou na característica seguinte, desafia-nos a uma reflexão e mudança de comportamento, acaba por coincidir com a terceira parte dos atos locutórios assertivos representativos, que também desafiam-nos a mudança de atitude e de comportamento. Então, vemos que a crónica parte sempre de um assunto do cotidiano, ou seja, de um acontecimento banal, e este acontecimento sempre corriqueiro e tipo, é uma notícia em que ninguém presta atenção por ser insignificante. Nós temos, por exemplo, aqui, preste, ou seja, parte sempre de um hábito, uma moda, uma situação qualquer, presenciada pelo cronista, que sobre isto ele vai refletir, ele interpreta, ele questiona e também apela para o olhar dos outros. Há vários tipos de crónica. Nós temos crónica narrativa, quando narra um facto do cotidiano, o que se aproxima de um conto. Temos crónica descritiva, quando explora a caracterização de seres animados e inanimados num espaço vivo, por exemplo, tipo uma pintura, preciso, tipo uma fotografia, e dinâmico, por exemplo, num filme publicado. Temos crónica narrativa descritiva, quando reúne características de ambas. Crónicas humorística, apresenta uma visão irónica ou cósmica dos factos. Temos crónica jornalística, quando apresenta aspectos particulares de notícias ou factos, tipo policiais, desportivos, políticos, narrativos, atos ou factos reais, fictícios do cotidiano, etc. Temos também a crónica lírica, poética, histórica. Deixei isso de propósito para você fazer a pesquisa em casa e depois tentar arrumar para si mesmo uma definição. Nós temos então várias características associadas à crónica que não vão lhe deixar confundir na resposta no dia da prova de recurso. Vamos começar então com a primeira característica. A crónica é narração, é descrição curta de um facto. E este facto pode ser um acontecimento do cotidiano. O título da crónica deve ser interessante para atrair a atenção do leitor. A linguagem deve ser simples, clara, mais pessoal, com aquele tom coloquial, portanto, daquele que está a falar, e também expressões do código oral, embora de sentido mais conotativo do que denotativo, para atingir o grande público. Ainda apresenta um discurso com foco narrativo na primeira e terceira pessoa. O tempo e espaço são bastante reduzidos, já havíamos visto antes, e desafia a uma reflexão ou mudança de um determinado comportamento ou atitude. Nós ainda temos ambiguidade ou subjetividade, já que o autor possui uma visão pessoal do mundo. Tem jogos de palavras numa mistura do real e imaginário, utilização de provérbios, frases feitas, citações de aforismos, registros de língua, literário, cuidado, padrão e corrente, predomínio da função emotiva e apelativa da linguagem. Há ainda o tom ligeiro ou ainda polémico, irónico, humorístico e retórico, ou seja, aquela pergunta que é feita e você não precisa responder, é só de reflexão. E ainda temos que a crónica está a cargo de vários jornalistas ou colaboradores que surgem como responsáveis pelo dito, assinando o texto. O que é que isto significa? Significa que se você é um cronista e você fizer uma crónica, você não deve esquecer de finalmente deixar a sua assinatura. Mas ainda há uma frase interessantíssima que tem de colocar. Você sempre, ao terminar uma crónica, deve colocar frases como: este texto é fruto
de pura imaginação. Qualquer relação com a realidade é pura coincidência. Porquê? Porque você está sujeito a um processo judicial como a crónica. Imagina você, já vimos nas características que a crónica trata de um assunto do cotidiano. Você vai falar sobre um assunto do cotidiano de uma pessoa, mexe com a sua vida privada. Se ele lhe instaurar um processo judicial, você poderá indemnizá-lo ou ainda ir para a cadeia. Para você evitar disso, ponha logo que trata-se, portanto, de um produto que você apenas imaginou. Qualquer relação com a realidade é fruto de pura coincidência. E a crónica aparece também em programas fixos da rádio ou da televisão. E nós temos exemplos de vários jornalistas que são também cronistas. Temos o caso de Daniel Medina, conhecido de todos, que anda a fazer um excelente trabalho em programas fixos na rádio de crónicas. E assim nós acabamos de ver os atos e locutórios representativos e a sua relação com a crónica que vamos ler logo de seguida. Vamos ver então o que é que nos aguarda o texto que vamos ler a seguir. A bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia, quando gostam de presente ou não, querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Em relação às perguntas, nós temos número 1. O texto que acabou de ler enquadra-se numa crónica narrativa. Porquê? Número 2. Identifique os recursos estilísticos presentes no seguinte enunciado. Numa velocidade relâmpago, o garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Depois começou a girar a bola que parecia sorrir para ele. Número 3. Qual foi a reação do filho ao receber o presente, neste caso a bola, do pai? Justifique a sua resposta. Número 4. Indique a função de linguagem predominante no texto, apresentando uma justificação plausível. Número 5. Indique o nível de linguagem predominante na seguinte frase. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. Número 6. Qual é o ato ilocutório predominante no texto? E depois fundamente a sua resposta. Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, depois vamos conferir em conjunto a resposta.
Agora vamos conferir a resposta. Temos então resposta número 1. O texto é uma crônica narrativa. Mas por que você decidiu que é uma crônica narrativa? Porque retrata ou relata acontecimentos num texto curto e na terceira pessoa gramatical, com poucas personagens, e também retrata um assunto banal do cotidiano, verbos na terceira pessoa, tipo deu, sentira, desembrulhou, agradeceu, numa linguagem simples e tom coloquial. E lá está o exemplo legal, como dizem os brasileiros. Temos a resposta para a pergunta número 2. Que resultado você conseguiu encontrar ali? Justamente, aqui está claramente figuras de estilos tipo metáfora para a linha A e também hipérbole. Temos 2 figuras de estilos em apenas uma frase. Vejam, a frase é numa velocidade relâmpago. Por que é metáfora e hipérbole? Metáfora, você já sabe, sempre que você faz uma comparação sem o uso da partícula comparativo com. E aqui ele então está a dizer que ele desembrulhou a bola como um relâmpago, ou seja, como a velocidade de um relâmpago. Daí faz sentido ser uma metáfora. Em relação à hipérbole, há aqui um exagero, claramente. Depois a linha B, enumeração. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse legal. Aqui então, vejam, as coisas acontecerem em sucessão, uma atrás da outra. Quando assim acontece na língua portuguesa, dizemos que a figura de estilo é enumeração. Temos a linha C, personificação. Depois começou a girar a bola que parecia sorrir para ele. Aqui não é preciso comentário, está muito claro. E temos resposta para 3. É a reação do filho, agradeceu, desembrulhou a bola e disse. Legal. Temos então a frase, depois começou a girar a bola à procura de uma coisa ou de alguma coisa, talvez porque estivesse à espera de uma coisa melhor. Isto também pode ser acrescentado à resposta, não tem problema. Pergunta 4 tem como resposta a função de linguagem predominante no texto é referencial ou informativa. Por quê? Pois o cronista narra os acontecimentos de forma concreta e objetiva na terceira pessoa gramatical. Vejam, desembrulhou, agradeceu e disse. Todos esses verbos na terceira pessoa do singular. Depois temos resposta para 5, nível de língua predominante no texto é corrente ou padrão. Isto também dispensa comentários, uma vez que se trata de uma linguagem simples e de fácil compreensão. Depois, finalmente, nós temos a resposta 6, para a pergunta 6. Trata-se do ato ilocutório, assertivo ou representativo. Por quê? Porque, tendo em conta que há uma relação entre o locutor e a verdade expressa no enunciado. Baseia-se, portanto, na verdade do que é dito, ou seja, o locutor faz afirmações, ele faz negações e também ele versa sobre o que é dito, concordando ou discordando em relação ao produto, neste caso, uma bola. Nós temos até um exemplo para fechar. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas já era uma bola. Como TPC, você apenas vai fazer uma revisão dos atos ilocutórios diretivos e dos vários tipos de interrogativas que serão temas para análise e discussão da nossa próxima
aula. E assim foi mais uma aula de comunicação e expressão, onde vimos os atos ilocutórios assertivos ou representativos e a sua relação com a crónica enquanto género jornalístico que faz a representação do real. Agora só me resta agradecer pela sua participação e interação na aula e também despedir até a próxima aula. Até lá, cuide-se.